Mais um episódio para o playlist com o Paulo Marchetti. A gente está falando aqui sobre o calendário do rock brasileiro, novo livro do Paulinho. E o Paulinho vai ajudar a gente aqui contando umas histórias bacanas sobre o rock. Lembrando, é playlist. Se inscreve na playlist, se inscreve no canal, deixa o like. Paulinho, no episódio anterior a gente tinha combinado de falar sobre Raul Seixas. Sim. De repente o assunto virou RPM, Paulo Ricardo e tal. E o assunto que a gente vai tratar agora é censura. Isso. Afinal, a gente teve a ditadura militar que se estendeu até ali 84, né? Começo de 84. Isso, né? Finalzinho de 84, início de 85 já assumiu o Sarney, né? Então, com certeza, tem muita banda, muito artista aqui com história de censura, né? Sim, sim. Levanta aí, conta as piores, Paulinho. A censura, ela terminou oficialmente, se eu não me engano, em agosto. Tem a data aqui, em agosto de 88, se não me engano, oficialmente. E aí a gente tava falando do Raul... E tem o Raul mesmo, foi o Rock das Aranhas, Foi do As Aranhas, né? Foi censurada essa música por causa da letra, enfim, do As Aranhas ali se esfregando, aquela coisa em pleno início dos anos 80. Era uma história homossexual feminina que naquela época era tabuzão, né? Exato. E aí foi censurada, apesar de ter sido lançada, a execução pública dela foi proibida. E isso aconteceu com várias pessoas. Tem uma história interessante do Ave Sangria, que é uma banda é um grupo de Pernambuco, do Recife, dos anos 70, pioneira. Excelente banda, assim, excelente. Eles o Ave Sangria gravou um disco lançado em junho de 74, e nesse disco tinha uma música chamada Seu Valdir. O Ney Matogrosso depois gravou em 80, 81, tem a gravação do Ney Matogrosso, que é muito boa, a mesma música. Essa música foi encomendada pelo Ave Sangria para uma personagem de uma peça de teatro musical da época, ali da região deles e tal. Então eles sob encomenda, eles compuseram essa música, escreveram a letra e tal, que chama Seu Valdir. E a letra e a música não foi aproveitada pela peça. E a letra fala assim, pô, tô apaixonado pelo seu Valdir e tal. Quem quiser tá no Spotify, é fácil acesso a essa música. E aí saiu o disco e justamente seu Valdir, ele atingiu o topo das paradas da Rádio Globo, inclusive. E, pô, botou o Ave Sangria lá na mídia e tal, o disco começou a vender bem e tal, só que o pessoal, escutando a música, reclamou de ser uma ode ao homossexualismo. Tinha alguma mensagenzinha. Porque, como assim um homem tá falando, pô, seu Valdir, eu tô apaixonado por você, eu gosto de você, gosto do seu jeito e tal. A letra, só escutar a música que vai entender. Então as pessoas começaram a estranhar, mas elas não conheciam essa história de que a música tinha sido... Era uma voz feminina, uma voz feminina que ia gravar. Originalmente, né? Que ia falar, seu Valdir, eu tô apaixonada por você e tal. E eles mudaram, né? Então o público começou a reclamar e a música foi censurada. Então, assim, derrubou o Ave Sangria. Foi na época que o Ney gravou? Não, isso foi em 74. O disco foi lançado em junho, em agosto seu Valdir atingiu os primeiros lugares, topo das paradas e tal. E logo na sequência, como estava sendo bastante executada, logo na sequência foi censurado. Em outubro, assim, em setembro, a música foi censurada. Coisas que aconteciam na ditadura. Mas tinha coisa que não era nem relacionada a questões sexuais, né? Eu acho que Não, de uma forma geral, assim. Por exemplo... Censurava tudo na época. Por exemplo, a Plebe Hood. Antes de Plebe, o Léo Jaime, o primeiro disco do Léo Jaime, se chama Foda-se. Só que assim, Foda-se, letra C. E o Foda-se é com PH. Foda-se. Foda-se. C. E esse disco ele gravou, foi lançado em 84, mas ele estava pronto já no final de 83, o disco estava pronto. Só que ficou preso na censura, por causa de um monte de músicas, inclusive uma música chamada AIDS, que era só um trocadilho, não falava da doença, não falava nada, mas falava de uma relação e tal.
e foi censurada, às vezes por causa de um título. E aí o disco demorou para sair quase um ano por causa de censura. Tô falando de título. O Paralamas tem uma música chamada Bunda Lelê, de 88, do disco Bora Bora. Foi censurada essa música na Rádio USP, quando a censura já tinha terminado. Um ano depois da censura, a Rádio USP censurou um monte de artistas. Censurou Chico Buarque, censurou Caetano Veloso, toda a obra do Itamar Assunção, toda a obra do Arrigo Barnabé. E hoje está invertido, né? Hoje em dia está, assim, falando em USP principalmente, a gente sabe que a situação está totalmente invertida. Você vê Quanto que mais louco. depravada a coisa, mais ela abraça. Mais a USP abraça. E você vê aí a própria USP, em 89, censurando Chico Buarque, Caetano Veloso, Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, pô. Censurou Lobão, censurou... foi um pacote que a USP pegou e falou, isso aqui não toca na rádio. Isso em 89, que a censura já tinha terminado oficialmente. Pois é. Em 87, pra você ver que curioso, a plebe... A censura, desculpa, a censura acabou quando entrou a nova Constituição? Ou tinha alguma coisa a ver com a Constituição? Eu não lembro da data da Constituição, mas tem a ver. Tá, 88, mas assim, de qualquer jeito, a censura ia acabar. Demorou, inclusive. Era pra censura ter acabado já com o Sarney assumindo, sim, sabe? Óbvio. Tinha que ser uma coisa automática, mas demorou 3 anos ainda, né? Uhum. Mas deve ter sido, eu não lembro quando que a Constituição de 88 ficou pronta. Tá, mas parece que tá por ali, né? Isso mas tá nesse miolo aí mesmo. Foi bem no meio do ano. E a Plebe, em 87, foi censurada. Tem uma música da Plebe que chama Censura, do segundo disco, Nunca Fomos Tão Brasileiros. Essa música chamada Censura foi censurada. Muito bom. Porque assim, os artistas nessa época, eles quando iam gravar o disco e tal, eles passavam o repertório para os executivos da gravadora, tudo, e a gravadora tinha que ir ao órgão, à censura, pedir a liberação dessas músicas. Então, mandava letra, título, autor e tal, e depois tinha os carimbos de aprovado ou não aprovado e tal. Nos carimbos, eu creio que o carimbo seja o mesmo, né? Mas na programação de televisão, você deve lembrar bem, tinha o papel. Antes de cada programa, seja um filme estrangeiro, seja o Jornal Nacional, novela, seja qualquer coisa, aparecia o print do documento da censura. E, se eu não me engano, eu falava a palavra censura nacional. Tinha uma locução, mas eu não lembro. Senhores pais, terminou o horário para menores de 14 anos. No ar, mais um campeão de audiência. Eu acho que tinha liberado pela censura federal, uma coisa assim. O Capital Inicial, por exemplo, o primeiro disco dele, que tem Veraneio Vascaína, Fátima, ele foi censurado por causa dessas músicas, e o disco não estava indo muito bem. Ele vendeu o suficiente para se pagar, já estava bem ali. E aí a censura veio e botou um carimbo de proibido para menores de 18 anos. O que aconteceu? E bomba. Vendeu 250 mil cópias em, sei lá, 3 meses. É proibido. É o que eu quero. É proibido, só que não muito, né? Exato. Não só com o Capital Inicial aconteceu isso, mas com diversos outros artistas. Censura vinha e falava, não pode, todo mundo ia, e pegava. Puta, que louco, cara. Então tem muita história lei seca, né? No calendário do rock brasileiro. Tem muita história de censura. Tem, por exemplo, a liberação de todo o repertório da Legião, do primeiro disco da Legião. Eu achei a liberação com os documentos carimbados, com Será, todo aquele repertório do primeiro disco da Legião. A data tá aqui também. Então, assim, como eu te falei, não é só lançamento de disco, não é só o show do artista, é um monte de curiosidade, assim, é a história do rock brasileiro em pequenos detalhes, assim, sabe? Presta um pouquinho aqui, eu vou fazer um jabazão aqui, Paulinho. Eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo para quem quiser comprar esse livro. Esse link vai... eu não sei ainda para onde o Paulinho vai querer que linke isso aqui, tá? Se é para o e-mail dele, mas aqui na descrição vai ter o link para você comprar esse livro, tá? Pode ser assim, Paulinho? Pode, só lembrando, ele é 100% independente, eu que banquei tudo isso aí, tá? Então não tem distribuição, não vende em livraria, a venda é comigo mesmo e os canais vão estar na tua descrição aí do vídeo. Muito bom, legal mesmo. Bom,
A gente está fazendo então... Você já fez podcast a respeito desse livro ou eu estou inaugurando? Não, eu fiz live, que eu nunca tinha feito na minha vida, eu fiz um... Mas assim, um podcast é o primeiro. E um podcast diferentão, tá? Então, vou explicar de novo pra galera. É uma série, são episódios de aproximadamente 10 minutos. A gente está gravando vários com o Paulo Marchetti aqui, falando sobre os assuntos que estão aqui no livro dele, tá? Inscreva-se no canal, inscreva-se na playlist, aqui na descrição do vídeo tá a playlist, clica ali, se inscreve na playlist para você não perder nenhum capítulo, nenhum episódio aqui do que a gente está gravando, tá? E o próximo assunto que a gente tem programado é mutantes. Perfeito. Topa falar de mutantes, Paulo? Vamos nessa. Vamos muita nessa? História, muita história. Então, galera, se inscreve e volta em seguida aí para assistir Mutantes.